Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse projeto Jovem Depois dos 40. É uma satisfação imensa receber você aqui, é uma alegria imensa. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu aconselharia você a assistir aí os outros vídeos. Se você está nos acompanhando aí, parabéns, obrigado por você estar nos prestigiando aí. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Cid Souza, né? Eu sou diretor-presidente, sou desse projeto Jovem Depois dos 40. Sou criador desse projeto Jovem Depois dos 40. Se você assistiu o vídeo de ontem, você ouviu falar de que hoje eu estaria falando sobre a diferença de alongamento e flexibilidade, né? Então, nós vamos falar um pouco hoje sobre a diferença de alongamento e flexibilidade. Nós falamos ontem, inclusive, sobre a importância de você ser flexível, né? E hoje nós vamos falar então um pouco mais sobre isso. Até procura aqui na internet, aqui, né? Definindo flexibilidade e alongamento. E está escrito assim, olha só. Flexibilidade é a capacidade física, assim como a velocidade, agilidade e força. Essa é a definição de flexibilidade. E aí explica aqui o seguinte, que flexibilidade é quando você tem facilidade de fazer certos movimentos. Agora, qual é a diferença disso e alongamento? É que o alongamento é que vai fazer com que você seja flexível. Se você trabalha o dia todo numa posição errada, se você anda o dia todo numa posição errada, o que você naturalmente teria que fazer? Vamos fazer assim, o que a gente tem que fazer por inteligência? Pô, se eu trabalhei 10, 12 horas, ou se eu fiquei 10, 12 horas com postura errada, fazendo movimento errado, o que eu teria que fazer no final do dia? Fazer alongamento para corrigir isso, para preparar o meu corpo para o outro dia. Nem que for 15 minutos, você precisa. É primordial que você faça isso. Agora a pergunta é, quantas pessoas têm o hábito de fazer isso? Nós não temos o hábito. Nós temos o hábito, olha só, nós temos um grande hábito de colocar nosso corpo numa postura errada. Nós não temos o hábito de colocar o nosso corpo novamente numa postura correta. E a única forma de colocar nosso corpo numa postura correta, a única forma de colocar nosso corpo em equilíbrio é fazer o quê? Fazer alongamento, para que o nosso corpo tenha flexibilidade, para que ele tenha elasticidade e para que ele não crie uma memória muscular errada. Está entendendo isso? Eu vou te citar um exemplo. Eu tenho um sobrinho que ele nasceu com uma série de problemas imunológicos. E para você ter uma ideia, no mundo, ele é a 8ª pessoa no mundo que tem esse tipo de doença. Aqui no Brasil, parece que ele foi a 2ª pessoa. E no Brasil, ele não tem ainda recursos para cuidar de crianças assim. Então, o que a minha cunhada fez? Levou ele para a Itália para cuidar dele. Só que ele ficou quase 4 anos deitado numa cama. Nos primeiros 3 anos e meio, os primeiros 4 anos mais ou menos, 3 anos e meio, 4 anos mais ou menos, ele ficou deitado numa cama no hospital. Resultado, todo bebezinho vira para um lado, vira para o outro, começa a caminhar, andar, não sei o que, não sei o que. Ele não teve muito essa fase, ele não tinha muito movimento. Olha só como é que o nosso corpo precisa de movimento. Ele não tinha muito movimento, um pouquinho de movimento que ele fazia era as pessoas que faziam fisioterapia dele na cama ali, né? Porque ele era bebezinho e tal, fazia fisioterapia dele na cama, né? Então ele teve pouco movimento. Resultado, hoje ele tem 10 anos, mas para sentar, por exemplo, ele tem dificuldade de sentar. Ele vai abaixando assim, põe a mão no chão e meio que cai no chão para poder sentar. Se você falar assim para ele, põe a mão no pé, a mão dele vai até no joelho, ele não desce mais. E realmente, ele é muito... Você percebe assim que ele é muito travado, ele tem muito pouca flexibilidade. Então, até eu estava conversando aqui com meu cameraman aqui e dizendo o seguinte, que eu tenho um programa de exercícios especiais que eu criei para mim, que mudou a minha vida. Aliás, mudou a minha vida e tem mudado a vida da minha família toda, né? Porque aí as pessoas começaram a ver, vamos dizer assim, os resultados dos exercícios que eu faço, desse programa de exercício especial que eu faço, e começaram a fazer também. E aí, uma das coisas que ele tinha também é que ele cresceu, quando ele começou a andar na ponta do pé. Por quê? Porque o tendão dele encolheu. Olha só. E os médicos falaram, bom, devido às consequências que ele teve, não dá para fazer cirurgia agora depois de pequeno. Vamos ver depois de grande, se ele continuar assim, talvez depois de grande vai ter que fazer cirurgia.
com esses exercícios, eu comecei a estimular ele, meus filhos, meus outros sobrinhos, né, a fazer também esses exercícios. Quando eu faço de uma forma bem descontraída, muito alegre, né? E eu convido eles para fazer. Ele começou a fazer. Hoje, ele já anda normal, ele não anda mais na ponta do pé. Quer dizer, já é uma coisa assim. Eu imaginava assim, poxa, como é que eles vão fazer uma cirurgia dele? Se o tendão está encolhido, vão ter que cortar esse tendão e emendar com alguma coisa. Eu pensava assim, né? Não tem outro jeito. Como é que vai pegar lá e vai esticar? Não tem como. Resultado, fazendo os exercícios, ele já consegue andar normalmente. E agora eu estou exercitando ele para que ele consiga colocar a mão no pé. Eu estou treinando ele para que... Eu estou me treinando para me ficar em pé e fazer ponte, dobrar assim, botar a mão para trás e botar a mão lá no chão. E eu estou treinando ele também. É incrível como é que assim, como eu faço a coisa de uma forma brincando, como ele pegou gosto. E é incrível como ele já está conseguindo. No primeiro dia era a mesma coisa de eu pegar essa garrafa aqui e dobrar essa garrafa assim, sabe? Realmente, ele tinha uma dificuldade muito grande. E hoje não, ele já está bastante flexível. Então veja bem, até eu vi uma frase aqui dizendo o seguinte, aqui, como é que é aqui? Portanto, se a flexibilidade do indivíduo é restrita, há solução para tal. Inclusive está escrito aqui, né? Se a flexibilidade é restrita, há solução para tal. Então não importa a idade que você tem, você pode sim ter flexibilidade, mas para isso você precisa o quê? Você precisa começar a alongar. Você precisa começar a alongar. Esse meu sobrinho, por exemplo, eu falei para ele, senta no calcanhar. Ele não consegue sentar no calcanhar. Ele desce até no meio nível e para. Dali para frente ele não consegue. Então, o que eu fiz? Ele desceu até no nível que ele descia e ele não aguentava mais. Eu segurei na mão dele e falei assim, fica segurando a mão do tio Cides. Falei assim, agora você vai ficar assim, eu vou contar até 20. Né? E eu fui contando, chega a ver, ai, tá doendo. Eu digo, não, continua, eu vou contando. Falei, conta comigo. Ele começou a contar comigo e ele esqueceu da dor. E ele aguentou até 20. Então eu estou fazendo assim, ó, todos os dias eu faço assim, ó, nós vamos contar até 20 e você desce o máximo e aí conta até 20. E aí ele começa a contar e a gente começa a brincar, vamos lá, eu brincando com ele assim, para ele esquecer da dor. É incrível, assim, nas primeiras semanas, ele ficava até vermelho de dor, né? E aí a gente rindo e brincando e tal. Hoje ele já, vamos dizer assim, seria mais ou menos assim, ele já desceu mais ou menos um tanto assim, mais ou menos. Você percebe que ele está tendo a flexibilidade. Eu estou falando de um garoto de 10 anos. Mas comigo também aconteceu a mesma coisa. Com 64 anos eu estava totalmente travado. Eu comecei a fazer todos os dias, usando esses exercícios especiais que eu montei, fazendo exercício todo dia, 20 minutos por dia. Hoje eu estou com uma flexibilidade incrível, força muscular, resistência, agilidade. É engraçado isso, como você começa a recuperar. No caso de uma criança, você percebe que é normal, porque ele está numa fase de desenvolvimento. Agora, no caso de um homem de 65 anos, no meu caso, eu não estou numa fase de desenvolvimento. Então eu achava que fosse impossível, por isso que eu busquei assim, os melhores especialistas nesse sentido no mundo, eu busquei os melhores exercícios do mundo e fui pegando o melhor exercício de cada um desses especialistas e montei esse programa e falei, bom, eu vou aplicar isso na minha vida. Aí comecei a aplicar e a coisa começou a funcionar muito bom e as pessoas começaram a gostar e eu comecei a prestar atenção. A partir daí eu passei a ter uma nova consciência, comecei a prestar atenção nas pessoas, como é que as pessoas são no dia a dia e eu comecei a ver que realmente as pessoas precisam dessas informações. O nosso corpo é inteligente, nós somos inteligentes. Então, veja bem, o nosso corpo exige com que a gente trata ele de maneira inteligente. Mas por que nós não nos tratamos? Porque nos falta informação, nos falta orientação, nos falta conhecimento sobre o que é mais apropriado fazer. Entendeu? Bom, se você está chegando pela primeira vez, não baixou o e-book, vai lá, baixa o e-book, que lá tem informações valiosíssimas que vai te ajudar muito nisso. Se você já foi lá, já baixou o e-book, beleza, obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até amanhã no próximo vídeo, que amanhã no próximo vídeo nós vamos falar de algo fantástico, maravilhoso. Nós vamos falar sobre como trabalhar a mente sã, porque fazer alongamento para ter flexibilidade é para ter o corpo são, né? Ter força muscular para ter corpo são. Agora nós vamos fazer, a partir de amanhã, nós vamos fazer uma série de vídeos falando sobre o que nós precisamos fazer para ter também uma mente sã. Mente sã e corpo são. É isso que nós precisamos com 10, com 20, com 50, com 60, com 70, com 80, com 90, com 100. E aí, se Deus quiser, com 110. Mas aí, né? Mas hoje se fala que é possível ser saudável até os 100 anos. E o objetivo aqui é convidar você para esse desafio.
Não importa se você tem 20, não importa se você tem 30, não importa se você tem 50. Aceite esse desafio de trabalhar o seu corpo, de trabalhar sua mente para ser saudável até os 100 anos. Até amanhã no próximo vídeo. Tchau.